Eles disseram que o futuro seria melhor, um futuro mais prático, mais rápido e mais seguro. Mas ninguém falou sobre o outro lado, o lado em que o progresso vem mascarado de controle, o lado em que a liberdade financeira é trocada, silenciosamente, por vigilância digital. O real digital, o chamado DREX, é apresentado como um grande avanço, a evolução do dinheiro, a modernização do sistema financeiro. Mas o que quase ninguém percebe é que o DREX não é apenas uma moeda. Ele é um código que pode ser rastreado, bloqueado e programado. Um dinheiro que não responde a você, responde ao sistema. E quando o dinheiro deixa de ser realmente seu, a liberdade não desaparece. Ela é tomada. Hoje, você vai entender como o DREX pode se tornar uma das ferramentas de controle mais poderosas da história recente. E por que aquilo que é vendido como inovação pode marcar o início do fim da liberdade financeira. Toda revolução começa com uma promessa. E o DREX nasceu envolto em promessas de inclusão, rapidez, modernidade e segurança. Mas o que não te contam é o que está escondido nas entrelinhas. DREX significa Digital Real Electronic Experience, um nome pensado para soar moderno, tecnológico, quase futurista. Mas na prática, ele representa a digitalização completa da sua relação com o dinheiro. Diferente do Pix, o DREX não é um meio de pagamento. Ele é o próprio dinheiro em versão digital, emitido e controlado diretamente pelo Banco Central. Isso significa que o dinheiro físico, aquele que você guarda, movimenta e usa com liberdade, pode estar com os dias contados. O dinheiro deixa de ser algo que você possui e passa a ser uma autorização temporária de uso. Uma linha de código que pode ser monitorada, rastreada e modificada. Eles chamam isso de inovação financeira, mas toda inovação traz junto uma nova forma de poder. O DREX é apresentado como conveniência, e a conveniência é a armadilha perfeita para o controle, porque quase ninguém questiona aquilo que parece facilitar a vida. O DREX segue o mesmo caminho das moedas digitais criadas por bancos centrais no mundo todo. São as chamadas CBDCs, as moedas digitais de Banco Central. O Yuan digital na China, o Enaira na Nigéria, o possível digital dólar nos Estados Unidos. A narrativa é sempre a mesma. Mais agilidade, mais eficiência, mais combate a crimes financeiros. Mas o objetivo real vai além de simplificar transações. Ele é monitorar comportamentos. Com as CBDCs, cada compra, cada pagamento e cada transferência deixam rastros completos. Não existe anonimato, não existe privacidade. O que hoje é chamado de transparência, amanhã pode se transformar em vigilância total. Imagine um cenário em que o governo pode limitar onde você gasta, bloquear a sua conta se decidir que você violou alguma regra, programar o vencimento do seu dinheiro para forçar o consumo, ou ajustar automaticamente o valor do seu saldo com base na inflação. Tudo isso já é tecnicamente possível. O DREX permite esse nível de controle agora. Não em um futuro distante, ele já nasce com essa capacidade. E o mais importante, o sistema não precisa impor nada pela força. Ele oferece tudo como facilidade, como benefício, como avanço. E quando você aceita, o controle já foi instalado. Para entender a profundidade disso, é preciso compreender o conceito de dinheiro programável. Diferente do papel, o DREX pode funcionar com regras internas. Imagine que o governo libere um auxílio. Esse dinheiro pode ser programado para ser usado apenas em alimentação, apenas em estabelecimentos específicos e com prazo definido para expirar. À primeira vista, isso parece eficiente. Mas e se essa lógica se expandir para todas as transações? E se o seu dinheiro funcionar apenas dentro de limites impostos pelo sistema? Agora vá além. E se o DREX for integrado ao seu CPF, ao seu histórico de saúde,
ao seu comportamento online, à sua pontuação de crédito. Imagine um sistema em que sua liberdade financeira depende do seu nível de obediência. Na China, o sistema de crédito social já faz algo parecido. Pessoas com baixo desempenho social perdem acesso a transportes, empréstimos e até moradia. Com o Drex, uma estrutura assim pode se tornar global. E o detalhe mais importante é simples. Ninguém precisa proibir você diretamente. Basta desligar o seu dinheiro. O Drex está sob controle direto do Banco Central, supervisionado pelo governo e conectado ao sistema financeiro internacional. Ele faz parte de uma agenda global, discutida por grandes instituições como o Fórum Econômico Mundial e o Banco de Compensações Internacionais. Eles chamam isso de moeda digital soberana, mas na prática, a soberania que ela entrega não é sua, é deles. E tudo isso acontece justamente em um momento em que a população está mais endividada, mais dependente de crédito e mais vulnerável a qualquer promessa de segurança financeira. O sistema entende o poder do medo, e o medo de perder dinheiro é uma das formas mais eficazes de garantir obediência. Enquanto isso, muitos dos que defendem transparência e inclusão financeira protegem seus próprios recursos em paraísos fiscais, metais preciosos e Bitcoin. Porque sabem que quem controla o dinheiro físico controla o corpo. Mas quem controla o dinheiro digital controla a mente. O Drex ainda está em implantação, mas o caminho já está desenhado. Primeiro dizem que o papel é ultrapassado, depois que o cartão é inseguro, agora que o dinheiro digital é inevitável. E quando você perceber, pode não existir mais a opção de sacar, guardar em casa ou transferir sem autorização. O sistema não vai apenas permitir que você use o dinheiro, ele vai decidir como você usa. A liberdade financeira passa a existir apenas enquanto for conveniente para o Estado, e a privacidade se torna uma lembrança distante de uma era analógica. O mais preocupante é que tudo isso tende a ser aceito com entusiasmo. As pessoas vão aplaudir, vão compartilhar tutoriais, vão celebrar o uso do Drex com segurança, sem perceber que o verdadeiro problema está na dependência total dele. Mas ainda existe um caminho. O conhecimento continua sendo a arma mais poderosa. Enquanto o Drex representa o controle centralizado, o Bitcoin simboliza descentralização, resistência e soberania financeira real. A liberdade financeira não nasce do sistema. Ela nasce da compreensão, da autonomia e da escolha consciente. Você pode aceitar as regras do Drex ou pode construir a sua própria economia. No futuro que se aproxima, quem não entender o dinheiro será controlado por ele. O Drex é o próximo capítulo do sistema financeiro global. Talvez não seja o capítulo que vamos escrever, mas sim o capítulo que seremos obrigados a ler. Quando o dinheiro se torna programável, a liberdade vira um privilégio temporário. Entender o sistema é o primeiro passo para não ser dominado por ele. Aqui, no Soberano Investidor, nós não seguimos o rebanho. Observamos o tabuleiro e jogamos de forma soberana. Quem entende o dinheiro governa o próprio destino.